A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 20, do versículo 11 ao 18. Naquele tempo, Maria Madalena estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria Madalena voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, pensando que era o jardineiro, disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto de meu Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto de meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da FM 91.9 de nossa arquidiocese e também os nossos seguidores de nosso YouTube e do nosso Instagram. Estamos hoje na terça-feira das 8ª da Páscoa. Como já dissemos, durante o ano a igreja tem algumas solenidades e a da Páscoa é a maior, porque é justamente aqui onde se firma a nossa fé numa vida eterna, porque Jesus morreu como nós vamos morrer, mas ressuscitou, e com ele nós também ressuscitaremos. Então a nossa crença é que depois da morte nós continuaremos a viver de uma maneira perfeita, transformada, transfigurada, a exemplo do corpo de Jesus. No Evangelho de hoje vocês puderam perceber que Maria Madalena estava chorando junto ao túmulo de Jesus. Aliás, naquela época não tinha ainda, assim, de uma maneira perfeita, né? A fé na ressurreição. Se acreditava, até alguns livros do Antigo Testamento falam, como nós temos o livro da sabedoria, o livro de Jó e Daniel, que falam que haverá, depois da nossa morte, uma vida em Deus, no Deus que nos ama, que nos salva, que nos liberta. Mas não era ainda muito firme, e por isso que se pensava que tudo terminava no túmulo. Por isso que ela foi ao túmulo chorar. E aqui Maria Madalena, ela representa a nossa humanidade. Nós humanos, diante de certos acontecimentos trágicos, é muito natural esse entristecimento profundo. Às vezes não precisa nem ser parente nosso de sangue. Como nós sofremos agora com as desgraças, com as violências, com os assaltos, com essas guerras, com essas execuções de pessoas que vão fugindo da guerra, dos ataques, e
e de tal maneira são trucidadas e são jogadas em valas. Tudo isso é tristeza, e nós sentimos, mesmo tão distantes dessas pessoas. Então Maria Madalena estava chorando. Ela representa aí toda a humanidade que tinha esperança no Filho de Deus. Mas agora estamos diante de um fato que é a morte, enterrado. Mas Jesus aparece a ela e diz o Evangelho que ela não reconheceu Jesus, ela não sabia que era Jesus, porque Jesus estava ressuscitado. Mas Jesus, quando começou a falar e que disse o nome dela, Maria, ela se voltou e falou em hebraico, Rabuni. Essa palavra quer dizer mestre. Ela reconheceu Jesus, o mestre. E Jesus deu para nós um ensinamento muito profundo. Ele disse assim: ainda não subi para junto de meu Pai. Jesus, que viveu aqui conosco, sofreu a morte na cruz, foi sepultado, mas agora ele está vivo novamente, mas não voltou ainda para junto do Pai. E o que é que ensina a igreja? Através das Sagradas Escrituras, Jesus vai passar 50 dias aparecendo, ressuscitado, a mais de 500 testemunhas. Depois ele vai subir para junto de Deus, é a ascensão. Nós também vamos celebrar esta festa, a subida de Jesus para junto de Deus. E ele disse ainda mais uma coisa importante. Ele chamou os apóstolos de irmãos. Vai dizer aos meus irmãos essa notícia: eu subo para junto de meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Um ensinamento belíssimo do Evangelho de hoje. O Deus de Jesus é o nosso Deus, o Pai de Jesus é o nosso Pai, e ele vai para junto do Pai de onde ele veio, e nós também vamos participar dessa divindade, dessa paternidade. Então Maria Madalena vai fazer um trabalho belíssimo, que é anunciar aos outros, aos irmãos, porque ela constatou, ela viu o Senhor que está vivo, e ela recebe imediatamente a missão do próprio Mestre de anunciá-lo aos outros. Os apóstolos representam toda a humanidade. Por isso que nós precisamos estar atentos à voz de Deus, que está vivo no nosso meio. Ele continua ressuscitado, e ele está nos convocando a anunciar a vitória da vida sobre a morte. Essa é a grande mensagem. Nós não podemos ficar lamentando somente as doenças, as mortes violentas, as mortes das pragas, das epidemias e das pandemias, mas nós temos que levar, e isso nós podemos fazer no nosso trabalho, na nossa convivência social, na vida de todos os dias. Nós devemos estar sempre acolhendo o ressuscitado e vivenciando e anunciando, porque senão nós ficamos somente na história, na contemplação, no estudo. Nós não podemos ficar parados, porque nós somos verdadeiros anunciadores dessa grande notícia que é Cristo ressuscitado no meio de nós. Rezemos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos, pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São João, capítulo 20, do versículo 11 ao 18. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.